e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Amanhã a tradução grega. Amanhã. Só até aqui, amém? O livro de Marcos é um livro muito conhecido de todos os irmãos. É um dos evangelhos. Dentre os evangelhos existem os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Marcos, ele é voltado, meus irmãos, para os gentios, para o povo de Roma. Não é um povo que conhece a Deus, não é um povo que é convertido, não é um povo que é crente, mas é um povo que tem a necessidade de conhecer a Cristo. E o livro de Marcos vai revelar Jesus como servo. Bem verdade é que o texto a qual nós acabamos de ler, esse texto revela Jesus como Jesus tendo autoridade para realizar milagre como ninguém. Mas o livro de Marcos, ele revela Jesus como servo, porque nós observamos que Jesus ele se aplica em servir ao povo, em servir aos irmãos, em realizar milagres, em pregar a palavra do Senhor e trabalhar no ministério de uma maneira exaustiva, de forma que no capítulo de número 1 do livro de Marcos, bem verdade é que nós vemos Jesus trabalhando de uma maneira exaustiva. Jesus, ele vai ser batizado por João Batista, ele vai ser tentado, vai escolher os discípulos e logo em seguida ele já vai ser usado por Deus para libertar um endemoniado. Logo em seguida ele já realiza uma cura da sogra de Pedro. Logo em seguida Jesus ele vai realizando curas. Jesus ele se retira para orar e logo em seguida ele já vai curando um leproso. Aqui o livro de Marcos, ele revela que Jesus, ele é um homem enviado por Deus como um servo para trabalhar para aqueles que estão necessitados. E aqui nós já aprendemos, meus irmãos, a primeira lição, porque nós observamos que aquele que é chamado por Deus, ele é chamado para trabalhar, ele é chamado para realizar o ofício. Nós não fomos chamados para a casa do Senhor para ficarmos de qualquer maneira. Deus, ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. Se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, ele foi chamado para trabalhar na casa do Senhor e no ministério de Deus, o Senhor está dizendo aqui esta noite que ele quer trabalhar na minha e na
sua vida e usar as tuas mãos para a obra do Senhor. Jesus é tratado como servo no livro de Marcos, porque ele vem para servir. E de certa forma, nos evangelhos, Jesus ele é retratado como servo de diversas maneiras. Quando ele chega até os discípulos e ele vem lavar os pés dos discípulos, irmãos, aquele que era responsável por lavar pés eram somente escravos, e Jesus ele se coloca como exemplo, porque Jesus ele entende, irmãos, que ele tem que dar exemplo, ele tem que dar exemplo de certa forma que a gente entenda que no reino dos céus, aquele que quiser ser o maior, primeiramente ele tem que ser o menor. E Jesus não nos chamou para ficar parado. Jesus não nos chamou para ficarmos parados. Ele quer trabalhar na minha e na sua vida e através de nós. Não se acovarde diante da obra do Senhor. Nós somos servos, nós somos pequenos, mas nós temos muita utilidade diante de Deus. E Jesus ele vai trabalhando, e agora Jesus ele vai curar um homem que é paralítico. Um homem que está no estado de paralisia. Um homem que se encontra em circunstâncias difíceis. Um homem que se encontra necessitado. E aqui tem algo que eu acho interessante nesse texto. É que no versículo 5 vai dizer que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui é o primeiro ponto desta noite. Jesus ele quer tratar da minha e da sua alma esta noite. Jesus ele quer tratar da minha e da tua necessidade esta noite. Nós já alcançamos a presença do Mestre, já atravessamos o que tínhamos de atravessar para chegar até aqui, ultrapassamos a multidão. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou contemplando o teu esforço. Mas o Senhor Jesus também está dizendo: antes de eu resolver o problema da sua paralisia, eu tenho que tratar da sua alma. Eu tenho que tratar da sua alma. A tua necessidade não é mais importante do que a sua alma. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está querendo dizer aqui esta noite, mas o Senhor está dizendo: primeiro eu tenho que resolver o problema que tem no seu caráter, para depois chegar no teu financeiro. Primeiro eu tenho que resolver o problema que tem no teu emocional, para depois eu chegar no relacionamento. O Senhor está dizendo: eu estou trabalhando. Eu sei que almeja sair desse estado de paralisia, mas antes disso eu estou moldando a tua alma. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. O Senhor está dizendo que as nossas almas, elas são mais importantes do que as nossas necessidades. E bem verdade é que às vezes as circunstâncias, Robert, e essa palavra estava falando comigo enquanto eu estava em casa, Robert. Às vezes as circunstâncias, Robert, quer mexer com a nossa mente, quer entrar na nossa mente, na nossa cabeça e tirar de nós, pastor Gilmar, o foco daquilo que realmente importa, o foco daquilo que realmente é importante. Mas o Senhor está dizendo: é só eu resolver
pecados, o problema dos teus erros e da sua alma, que esse estado de paralisia vai acabar. Jesus está pronto a acabar com o estado da tua necessidade, mas primeiro é necessário tratar com a sua alma. A gente se pergunta por que a gente passa, por que acontece, por que a gente está, por que a gente se encontra. E é bem verdade que a gente vai ver nesse capítulo a conversão de Levi, a conversão de Mateus. Irmãos, esse capítulo inteiro vai discorrer sobre Jesus tratando sobre as necessidades da minha e da sua alma. Ele entrando na mente, ele entrando na alma, ele entrando no emocional, entrando nos pensamentos, entrando nos sentimentos. E eu estou sentindo uma graça aqui, porque Levi, irmãos, Levi, ele tinha tudo, sabe, Gilberto? Ele estava na coletoria de impostos, ele era um judeu que ele recolhia impostos e por isso ele tinha dinheiro, ele tinha posses. Mas o que eu acho interessante é que ele entende que a verdadeira necessidade, pastor Gilmar, é a da alma, porque quando Jesus chama, ele levanta e vem de certa forma que ele deixa tudo para trás, irmã Regianeide. Ele larga tudo para trás, porque ele sabe que nada que ele tem é mais importante e melhor do que aquilo que Jesus tem para oferecer. Isso dói, irmão, porque será mesmo que nós estaríamos dispostos a abrir mão de tudo por Jesus? Será mesmo que a gente estaria disposto a abrir mão das nossas posses por Jesus? Abrir mão da vida financeira, abrir mão do emprego, e desce o que desce, acontecesse o que acontecesse, mas nós estaríamos na comunhão com Jesus? Será que nós teríamos essa capacidade? Será que se Jesus tirasse o seu emprego, você ainda continuaria com comunhão com Ele? Será que se Ele tirasse aquilo que você tem por mais precioso para tratar da minha e da sua alma, será que você ainda teria comunhão com Ele? E Mateus observa uma oportunidade, minha irmã, que eu admiro, pastor Gilberto, porque ele observa que era uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de viver algo diferente, de experimentar uma vida com Jesus, e ele não pensa duas vezes em largar tudo para trás em prol de viver com Jesus. E a partir do versículo 15, nós podemos observar que ele já enfrenta a primeira aprovação, irmã. Jesus vai para a casa do publicano Mateus, que o livro de Marcos vai tratar ele como Levi. Ele vai se assentar à mesa e logo aparecem pessoas para apontar e perguntar: por que Jesus está andando com publicano e pecador? Meu Deus! Por que Jesus está andando com pessoas que estão à margem da sociedade? E eu acho isso muito interessante, sabe por quê? A resposta de Jesus é a seguinte: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes.
doentes, e muitas das vezes a gente quer recuar e a gente hesita de ter comunhão com o Mestre, comunhão com Jesus, pensando naquilo que os outros irão falar, pensando nos problemas que a gente tem, reconhecendo as nossas falhas. Mas Jesus está chegando para dizer: eu vim é para tratar de você mesmo, eu vim é para tratar de quem tem necessidade, de quem reconhece que não é, de quem reconhece que não pode, de quem reconhece que não faz. Eu vim para os doentes, Jesus está dizendo. Mas Jesus também está dizendo que Ele está disposto a tratar a minha e a sua alma e fazer a sua história ter uma virada como nunca vista antes, ver a tua história receber uma mudança como você nunca viu antes. Mas você está disposto a ter comunhão com Jesus? Os escribas e fariseus vão apontar, a multidão vai se instaurar e sempre vai ter um empecilho para que você não alcance o Mestre. Sempre vai ter um empecilho para que você não tenha comunhão com Jesus. Mas aquilo que o Senhor está dizendo é que Ele está disposto a mudar a tua vida, a transformar a tua casa, se você se entregar, se você abrir mão daquilo que tem no mundo e vir ter comunhão com o Mestre. Estás tu disposto a caminhar essa caminhada, a iniciar essa jornada? E mais à frente o texto vai dizer que Jesus, ele diz: não se põe remendo novo em veste velha, não se põe vinho novo em odre velho, e não se põe vinho velho em odres novos. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Você está me seguindo, você está caminhando com Jesus, você está andando com Jesus, mas não abriu mão daquilo que é velho. Vai se quebrar, porque vinho novo em odre velho se quebra. Aquilo que é velho não se adequa ao novo. Começou a andar com Jesus, tem que mudar, irmão. Pode vir doente, pode vir pecador, mas Jesus faz a obra. Ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Deus poderoso. Abre mão do velho esta noite. Abre mão do velho esta noite. Abre mão daquilo que estava no mundo. Esta noite, aquilo que outrora você gostava. Você entrou na casa do Senhor. Nova criatura você é. Abre mão daquilo que é velho, aquilo que está no mundo. Aleluia. Deus Santo. Porque tem gente, Robert, que não quer abrir mão do pecado, quer vir para Jesus, mas não quer abrir mão da conduta, não quer abrir mão daquilo que fala, daquilo que deixa de falar, não quer abrir mão das vidas de pecado, daquilo que é errado. O Senhor está dizendo: quer a bênção, mas não quer o abençoador? Transforma a vida que a bênção vem. Se adequa à aliança, a nova aliança, que a bênção desce e a história é mudada. Questionamos a Deus porque não saímos do estado de paralisia, mas não queremos viver o novo de Deus.
Há uma graça de Deus aqui esta noite. Aleluia. O Senhor está tratando com o crente esta noite. O Senhor está pegando o coração assim, irmã Rejaneide, e está dizendo: eu estou vendo por aqui, eu estou vendo por aqui, eu já sei o que eu tenho para fazer, aonde eu quero chegar, mas é só eu mudar isso daqui. Se eu mudar essa história, o coração que é duro, que é violento, que arruma confusão, intriga, se eu virar esse quadro aqui, a história vira. Mas primeiro é necessário ser tratado. Permanece na presença. Os fariseus e os escribas estão apontando, mas permanece na presença. Faz como Levi fez, faz como Mateus fez. Deixa Jesus te defender, deixa Jesus entrar na frente, deixa Ele chegar primeiro. Não responde não, só continua perto de Jesus, continua na comunhão, continua na dependência. Mas ao mesmo tempo que você tem que ficar perto de Jesus, há necessidade de realizar esforços. E talvez pela condição e a circunstância que você esteja vivendo, talvez você não se ache com forças e capacidade suficiente para se esforçar. Mas na condição a qual você se encontra, Jesus está disposto a enviar 4 homens, nem que tenha que te carregar, você vai chegar até o Mestre. Chama para orar, vaso. Chama para buscar. Não tem força? Chama alguém. Chama alguém. Tenha sentido de que às vezes a gente tem que depender do nosso irmão, Jovert. Tenha sentido de que às vezes a gente tem que entrar na dependência do nosso irmão, porque Jesus muitas das vezes quer usar o nosso irmão para nos abençoar. Mas e aí? Está disposto a deixar ele te carregar? Tem comunhão com o seu irmão para conseguir chamar ele, para ele te carregar? É para você ter noção que lá na frente você não vai poder dizer: eu cheguei sozinho. Não, o Senhor está dizendo: você não consegue sozinho, você não se esforça sozinho, não é com o seu ego nem com o seu braço, mas é através da minha força, é através dos meus servos, para não se engrandecer e nem se ensoberbecer. Quando estiver lá em cima, tem que ser dependente, tem que ser humilde. Aleluia. Glória a Deus. Mas é essa dependência que vai fazer você voltar a andar. Às vezes parece que tudo está estagnado,
que nada anda para frente. Às vezes parece que em todas as áreas da nossa vida, da sua vida, estão paradas. E às vezes parece que dá uma coisa, irmãos, que começa tudo a dar errado. Começa uma coisa a acontecer por ali, outra coisa a acontecer por aqui, e a gente vai querendo desanimar. Outra coisa acontecendo ali, a gente já pensa em encostar. É a multidão, é os fariseus, mas rompe com fé. Às vezes alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, às vezes acontece uma contenda, que às vezes a gente nem sabe como aconteceu, por onde veio, mas o Senhor está dizendo, vai ter dificuldade, agora permanece, porque quando eu te fizer andar, ninguém te para, e você vai andar com a cama, e é para todos verem que Deus fez você voltar a caminhar de novo. E aqui eu já gostaria de partir para o final. Deus de toda glória. Eu disse essa noite que Jesus, ele é mostrado no livro de Marcos como servo, mas ele também é mostrado como Deus. Se a gente for ler o capítulo 2, versículos 23 a 28, a gente vai ver que Jesus, no versículo de número 27, vai dizer o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Se Jesus se intitula Senhor do sábado, ele estava se intitulando, irmão, maior do que Moisés e maior do que a lei, e como aquele que era o Filho de Deus e enviado por Deus. Se Jesus se revela, por um lado, como servo no livro de Marcos, por outro lado também ele se revela como Deus. E para Deus não há impossíveis, e para Deus não há dificuldade. Às vezes a gente não tem esperança por aquilo que a gente olha ao nosso redor. Às vezes a gente sente dificuldade por aquilo que a gente olha ao nosso redor. Mas o Senhor está dizendo que é Deus o suficiente para mudar a situação quando quiser. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus.